Bom, gente linda. Então, hoje é o capítulo 2, a comunicação que bloqueia a compaixão. Eu vou desativar meu áudio, tá? Tá. E aí, quando você quiser, você só abre e já senta a fala. Alguém quer começar pontuando alguma coisa específica desse capítulo? Não? Uma coisa que... Você quer falar alguma coisa? Todo mundo no microfone fechado, então eu tenho que ficar falando, né? Seus espertinhos. Né? Sou sem vergonha. Então, ele fala que isso é a comunicação alienante da vida, né? E o que vocês entendem como comunicação alienante da vida? Tutã, valendo. Uma de cada vez, gente. Não dá para falar todo mundo assim ao mesmo tempo. É impossível. Hein? Vai, Rê, você que já está lendo o livro pela enésima vez. Comunicação alienante da vida. O que você tem a dizer? Não é bem assim, não. Mas posso pedir um favor, Bru? Claro. Quando você falar assim, de alguma coisa, fala mais ou menos qual página que é, porque aí eu consigo localizar mais fácil, sei lá. Se é que tem página, né? Ou se não tem. Essa parte da comunicação alienante da vida é o que ele coloca logo de cara, que é o uso do julgamento, né? A frase que começa esse capítulo 2 é: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Aqui a gente já tem uma aula de Tá bem no início verbal. Bem no início. Porque eu achei esse capítulo curto até, né? E tão fluido assim, tá. né? Tranquilo. Então, eu achei legal porque... Ele é curto, mas ele é... Não dá para ser maior, né, pessoal? Dá. Eu levei uma surra desse capítulo, eu preciso dizer. É igual aquele livro O Poder do Agora, que ele vai falando coisas, tem hora que ele fala pausa. Que, de fato, não dá para continuar. A gente tem que pausar para ir pensar. E eu achei legal, né, Rê? Porque a gente terminou o encontro passado com você falando que você tinha dado uma bugada, né? Que eu tinha mandado aquele link daquele garoto, que eu esqueci o nome, falando que para a gente parar de ter essa noia de que é possível não julgar, que a gente vai julgar. E aí você tinha ficado, tipo... então, é por isso que... E aí, como é que você resolveu de 2 Esse semanas? capítulo é muito pesado para mim por causa disso, porque ele fala, tipo, de não julgar, mas aí eu percebo que eu entro num loop que eu fico me julgando por ter julgado. Entendeu? Um negócio meio louco, assim. E aí você fala, não, mas se não é para eu julgar, então também não é para eu me julgar que eu julguei. Então, aí como que você resolve isso, sabe? É meio complexo. Então, assim, eu entendo que eu resolvi assim na minha cabeça, né? A gente cresceu numa sociedade, aprendendo coisas X, Y, Z, e sendo cobrados de uma maneira X, Y, Z a atingir várias coisas. E isso está dentro da gente. Então, querendo ou não, a gente vai julgar. E eu acho que o importante é a gente perceber sempre isso, tentar sempre ficar falando, não, tá, mas olha, presta atenção, você tá julgando isso daí, tipo, não aconteceu de verdade. Isso é uma coisa que você inventou na sua cabeça sobre a pessoa. E você não sabe os motivos dela, você não sabe o que ela tá passando, você não sabe nada. Isso é uma visão completamente de fora. E aí tentar ir desconstruindo a partir disso, porque senão a gente entra nisso daí, porque aí eu vou lá, eu julgo a pessoa, e aí eu me acho uma pessoa horrível porque eu julguei uma pessoa. Então, exatamente, e aí é um negócio sem fim, assim, então eu acho que a gente tem que, pelo menos o que eu tentei absorver daquilo que você mandou lá, inclusive, e desse capítulo, é isso, assim, tipo, beleza, você julgou? Tá, você julgou, identificou, viu que não é um comportamento legal, tenta não fazer mais, mas não fica também se matando, porque é muito difícil não julgar. Exatamente. E daí eu lembrei, eu estava assistindo o Murilo, é um cara lá do Ceará maravilhoso, que eu gosto bastante de acompanhar o trabalho dele, não sei se vocês conhecem. Eu estava vendo um vídeo, aí ele estava entrevistando uma mulher, e ela disse assim: todo julgamento é uma confissão. Aí eu fiquei uns dias com com essa frase. Todo julgamento é uma confissão. Então, e aí também, Oli, se você vai lembrar das aulas do professor Jonas esses dias, que eu não lembro mais qual que foi, que na verdade
Tem várias formas, né? Então, por exemplo, se eu entro em casa e vejo que a casa está revirada, então eu entendo que a casa está revirada. Então, que aconteceu alguma coisa, porque a casa não se revira sozinha, né? Agora, quando eu falo que foi o José que revirou a casa, aí eu estou fazendo um julgamento sobre o José, porque eu não sei se foi ele que revirou a casa. Então, eu sempre tenho que ficar prestando atenção e observar o que eu estou sentindo. Eu acho que a chave, o pulo do gato é sempre o que a gente está sentindo. E o rei, eu acho que só vai ser uma confusão quando tem sentimento envolvido. Porque, por exemplo, se eu não me importo com a Tereza, tipo, a Tereza nem faz nem fu na minha vida, ela fala mal de mim, né? Acho que o professor Jonas falou isso hoje, né, Lia? Eu não lembro. Eu vou nem ligar disso. Eu não ligo para ela, talvez eu nem fale nada. Agora, tá, a Rê, eu gosto da Rê, eu me importo com a Rê. Daí eu vejo você fazendo alguma coisa que de alguma forma bate em mim, aí eu vou falar, mas a Rê também, né? Tá, 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 né? Eu acho que o negócio é, como sempre, a gente trabalhar o nosso músculo da observação, para a gente conseguir pensar o que a gente quer, o que está por trás, o que está por trás desse julgamento, qual que é a confissão que está por trás desse julgamento, qual que é a necessidade que está por trás desse julgamento, o que não foi atendido, por que aquilo está te incomodando tanto, né? Mas eu acho que é naquele texto mesmo, né, Rei, que ele fala para não julgar, desapega disso de julgar, porque você vai julgar. Eu acho que é justamente isso, porque também a gente fica pensando, né? Como que eu vou me colocar no mundo, se eu vou discernir o que eu gosto, o que eu não gosto, o que é bom, o que é ruim. Eu tô julgando o tempo inteiro. Mas eu acho que o julgamento nocivo é aquele que a gente se identifica e que de alguma forma eu me destaco. E eu achei sensacional essa parte que ele fala. Como que eu vou passar para vocês essa parte? É porque o meu vai tá no coisa, ele vai estar numa página diferente. Mas, ó, tem a primeira página, aí aqui, ele não fala analisar, nananana. Aí aqui embaixo, eu quero chegar nessa parte aqui, ó, Rê, que você pediu para falar mais ou menos qualquer página. Quando ele fala que a nossa atenção se concentra em classificar, analisar e determinar níveis de erro, em vez de fazê-lo no que nós e os outros necessitamos, nós estamos obtendo. Aí ele fala, assim, se minha mulher deseja mais afeto do que estou lhe dando, ela é carente e dependente. Mas, se quero mais atenção do que me dá, então ela é indiferente e sensível, né? Então, assim, a gente como que sempre o peso é diferente, né? Tereza, eu marquei exatamente essa mesma parte. E eu tinha colocado um monte de asterisco nessa parte. Analisar os outros. Eu achei muito profunda essa parte aí também. Porque isso, né? Sempre rola um julgamento sendo positivo ou negativo. A gente tá julgando tudo, tipo, 24 horas, é muito louco. Analisar os outros é, na realidade, uma expressão de nossas necessidades e valores. Aí eu lembrei ontem que eu estava com uma amiga conversando e ela estava sofrendo por conta do boy, que né? Sei que ela viajou e ela ficou chateada porque ele não mandou mensagem perguntando, não sei o que. E daí ela falou assim, amiga, ele tá me ignorando. Eu falei, Mari, você não sabe se ele tá te ignorando. O que você sabe é que você queria que ele te mandasse uma mensagem e ele não mandou. Você não sabe se ele está te ignorando. Ele pode estar sofrendo, ele pode estar inseguro, ele pode estar te ignorando também, mas ele pode ser tanta coisa e você tá aqui só se distraindo com essa coisa de ai, ele tá me ignorando. Quando na verdade, o que você tem que olhar? Puta merda, meu ego tá ferido porque, poxa, eu sou uma pessoa tão incrível, uma pessoa tão legal e ele não mandou mensagem para mim. É isso que é o problema. Ai, não, mas ele tá me ignorando. Você não sabe. Você só vai saber a hora que você conseguir conversar com ele. E não assim, por que você tá me ignorando? Porque ele pode falar assim, o que essa menina tá julgando, né? Eu não tô ignorando ela, eu só, sei lá, eu que, né? Sei lá. Não, né? Poxa, eu fiquei triste porque a gente teve um dia tão legal, você sabia que eu ia fazer tal viagem, e aí eu gostaria que eu criei uma expectativa que você me mandasse uma mensagem, eu queria me sentir, porque essa mensagem vai fazer com que eu me sinta amada e acolhida, e essa mensagem não veio, eu tô triste. Foi a necessidade. Que agora, que nesse capítulo ele fala, né, que daí, que eu já tô ansiosa pelo outro capítulo que ele fala, onde que a necessidade não vai ser uma
Como que é a palavra que ele coloca? Cadê? Você vai achar aí, Tereza? Não, mas isso é. Ainda não li o terceiro capítulo, Não, eu eu também não, esperei. mas ele já deixou assim. Pra não misturar as coisas. Ele já deixou no grau, eu já fiquei agoniada já, né? Quando que. A Observar maneira sem que eu. avaliar. Quando que a maneira de eu colocar a minha necessidade não vai ser como se eu estivesse fazendo não sei, uma imposição, uma Não sei chantagem. se ela tem carinho comigo, porque ela tá aqui comigo. Mas isso daí fica para o próximo capítulo, né? Mas uma coisa também que eu achei legal, um exemplo que ele dá, Tereza, um pouco depois. Pode falar, Rê. Não, manda aí. Que ele falou assim, que daí porque ele vai falando, né, que essa comunicação alienante da vida, a gente tem culpa, insulto, depreciação, o rótulo, crítica, né, que ele vai colocando várias partes, né, comparação e diagnóstico, né, são formas de julgamento. Aí uma coisa que ele fala, que é a maneira como a gente aprende a se comunicar, a nossa linguagem. E isso eu achei bem meio desesperador, né, de ter que lidar. A maneira como a gente entende e se coloca. Esse exemplo que ele deu. Em vez de falar violência é ruim, poderíamos dizer tenho medo do uso da violência para resolver conflitos. Valorizo a resolução de conflitos por outros meios. Aí eu fiquei tentando pensar nessa frase em relação ao nosso presidente. Porque sempre quando eu penso nessa coisa de comunicação não violenta, de amor e compaixão, eu fico pensando, inevitavelmente, a figura do nosso presidente me pula na minha cabeça. Então, e a maneira como eu me relaciono com aquilo que é diferente de mim, com aquilo que fala diferente de mim, né? Pode estar representado por ele, mas pode ser por qualquer pessoa que tem uma opinião diferente da minha. Então, que aí é como a gente vai expressar. Então, por exemplo, a violência é ruim. Então, o Bolsonaro é ruim. Na verdade, tenho medo dele como presidente para resolver qualquer coisa, porque eu valorizo o diálogo. Enfim, não sei. O que vocês acham, gente? Não, eu também pego muito essas pessoas que têm opiniões bem diferentes da minha para tentar aplicar isso. Porque é aquilo que acho que é fácil você conversar com uma pessoa que pensa igual a você. Então, é sempre tudo mil maravilhas. Aí quando você pega para conversar com uma pessoa que tem outras ideias, é aí que você tem que tomar cuidado na sua comunicação, porque aquela pessoa não tem as mesmas premissas que você, ela não está entendendo o que você está falando de verdade. E aí quando você começa com esse tanto de julgamento, e aí é o que ele vai falar aqui depois, que é o, sei lá, o subtítulo da próxima parte, que classificar e julgar pessoas estimula a violência. Porque é isso que você falou da sua amiga. Se ela chegasse pro cara e já falasse, pô, meu, você tá me ignorando, provavelmente ele já ia ficar na defensiva. Ou ele já ia falar, pô, mas essa mina é doida, pô, mas essa mina é carente. E já ia, tipo, entrar num vício de acusações e julgamentos que não necessariamente são verdades. Então aí eu achei essa frase aqui muito, muito classificar e julgar as pessoas estimula a violência e faz muito sentido, assim. E é muito legal você toda vez eu tô tentando fazer esse trabalho quando eu fico chateada ou quando eu vou falar com alguém, eu tento tipo tirar o sentimento primeiro e entender qual foi a ação da pessoa de verdade, assim, sem o meu sentimento. Mas é um trabalho difícil, né? Não é fácil conseguir, porque é isso, acho que a gente cresceu sem ter essa ferramenta, né? A gente cresceu pensando de uma outra maneira. E aí agora a gente está aqui, né, com os nossos, sei lá quantos anos todos vocês têm, mas eu tô aqui com meus 35, tentando, tipo, aprender a me comunicar de uma maneira que não incite violência, né? Porque não é nem só, tipo, eu acho que é muito dar uma devolutiva violenta. Violência, a resposta 99% das vezes, a não ser que seja sua mãe, assim, a devolutiva vem violenta, sabe? Então, eu achei isso muito interessante, porque é como a gente meio que aprendeu a se comunicar, sei lá. Rei, eu penso que é bem isso, assim, a gente tem que tentar trabalhar o estado de presença para a gente encontrar o lugar de observador.
Porque quando a gente está realmente presente, eu estou realmente te ouvindo. Que é aquilo que ele fala no primeiro capítulo. E se eu estou realmente te ouvindo, eu consigo abrir um espaço, né? A gente consegue abrir um espaço de contenção e troca para a gente conseguir se ouvir. Porque se você está falando e eu já estou pensando no que eu vou falar para você, eu não estou ouvindo o que você está falando. Ou se eu já estou... Aí você falou só um tindinho, e aí eu já julgo que eu entendi o que você falou e já começo a criar um discurso na minha cabeça que eu já quero falar e daí e vira um monstro, né? Então, o que você falou, de você, quando acontece alguma situação, você tentar isolar a ação da pessoa e partir daí, né? Então, se alguém fez uma coisa que você não gosta, então, poxa, você comeu o último pedaço de bolo. E isso eu fiquei triste, porque eu tava com vontade de comer um pedaço de bolo. Diferente de, poxa, você é um egoísta do caralho, né? Você tá nem aí, você simplesmente abriu a geladeira e comeu o último pedaço de bolo. Então, colocar, né? É muito difícil, mas eu acho que isso só é possível quando a gente está disposta e atenta, né? Porque se a gente está atropelada, se eu não paro, não respiro, eu só passo por cima e não dou tempo pro outro, né? Oli, você Eu tá acho... conseguindo... Aí, desculpa. Não, imagina, pode falar, Kelly, pode falar. Não, outra coisa que ele menciona nessa parte, né, que eu acho que tem muito a ver com isso tudo que a Rê falou sobre a gente aprender, né? A gente aprende, tudo certo e errado, né? Não existe meio termos, não existe nada, né? Ou é 100%, ou é certo ou errado, né? É tudo muito maniqueísmo e tal. Então, você está conversando com uma pessoa que pensa diferente de você, geralmente o foco daquela pessoa a pessoa está conversando comigo, então, a Tia está errada, eu preciso provar que eu estou certo. Eu estou conversando com a pessoa, eu estou certo, eu preciso que provar que essa pessoa está errada, né? E aí a gente não... E aí fica nesse embate, né? De achar que é só isso que existe na conversa, né? Como se fosse tão importante o que é certo, o que é errado, né? Enfim. Certo para quem? Errado para quem? Né? Mas eu acho que é isso que a Rê falou. Então, quanto mais próxima e íntima for a relação, ou quanto mais diferente for a opinião, mais difícil vai ser essa conversa. Né? Porque aí tem muita... E na verdade, desculpa, na verdade, quando você encontra alguém que pensa diferente de você, é quando você pode ter mais chances de aprender, se você estiver disposta, né? Exatamente, porque acho que a gente conversou sobre isso. Aprender o que? Não sabemos, mas... Aprender a ouvir, aprender... Porque assim, né, Tereza? Acho que a gente falou isso a aula passada, o encontro passado, né? A gente veio aqui para aprender a amar, e é muito fácil amar você. Né? Mas eu tenho que saber que não é, eu não vou crescer com vocês. Vocês são minha rede de apoio. Aqui eu fico forte para na hora que eu tiver que lidar com o Bolsonaro, eu aprender a amar o Bolsonaro. Gente, para mim ele é o melhor exemplo de compaixão. Né? Gente, eu tô aqui só ouvindo porque realmente a leitura desse capítulo para mim foi muito forte e juntou com a aula de Vedanta de hoje. E eu tô tendo muito claro para mim, assim, a minha dificuldade de ouvir o outro e me manter presente, sabe? Porque é isso, a pessoa tá falando, eu já quero linkar com uma história minha e no fim eu nem lembro quase o que a pessoa falou, porque eu tenho que estar sempre mais falando de mim do que ouvindo a pessoa, e aí entra o que a gente aprende no Vedanta, que é a conversa lixo, né? Que só coloca lixo no colo do outro e não é uma conversa de fato que acrescente em nada. Então, hoje eu tô analisando muito isso, assim, foi até coincidência porque eu li o capítulo hoje, tive a aula de Vedanta hoje, e eu já tô analisando desde o começo do dia muito isso, assim, como tá o meu processo de comunicação, de escuta, e eu tô tendo dificuldade mesmo, assim, em ouvir o outro. Enfim, você tá apanhando desde as 7 da manhã, é isso, Liara, basicamente. Exatamente. E aí o dia vai acontecendo e eu vou me dando conta de mais coisas e as pessoas vão falando mais coisas, aí eu vou linkando uma coisa na outra, eu falei, tá na hora de eu olhar para isso, então.
E aí, assim, como eu tô num lugar diferente, com pessoas diferentes, tá vindo muita coisa à tona, né? É para vocês entenderem, eu tô fazendo um trabalho voluntário aqui em Ubatuba, num sítio. Então, eu tô, tipo, acampando, tô num momento bem roots, assim, da minha história. E tô acessando muita coisa diferente, né? E eu tô tentando todo dia, assim, trabalhar coisas internas para fazer desse processo o mais profundo possível. Assim, eu vim para me transformar. Então, hoje, a pauta do dia foi essa, comigo mesma. Gente, como que tá a minha comunicação com o outro e como que tá a escuta? Isso, é isso. Não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa, porque tem um outro ponto que eu tive dificuldade de entender do capítulo, a parte que ele fala da negação da responsabilidade. Rê, fala sobre Você isso, sabe por lembrar favor. onde tá, Bru? Só No para eu pegar final, aqui? no final. Achei, já tá aqui. É onde tem uns pontos aí. Eu achei essa parte aí, acho que é uma parte, meu. A gente pode pular, fingir que não tá lá. O que vocês acham? Vamos fazer isso? A gente pula. Ah, Eu achei essa parte eu achei muito legal, na verdade, assim, eu achei muito, me fez muito bem essa parte, na verdade, porque eu não, sei lá, eu comecei a pensar melhor por que que eu faço as coisas, sabe? E isso de certa maneira me deixou um pouco mais, sei lá, mais feliz assim, porque às vezes eu fico, é que isso também é uma coisa muito pessoal minha, que eu fico lutando com forças inexistentes, assim, eu não sei se vocês também são assim, mas enfim, eu sou tipo. Eu fico me remoendo porque o mundo está mal e não sei o que lá, e são forças que não existem. E aí isso é uma sensação muito ruim, porque essas forças nunca vão existir para eu conseguir lutar contra elas. E aí aqui ele Rê, trouxe peraí, umas me coisas que explica são. melhor. Eu não entendi. O que você quer dizer com essas forças que não existem? Porque assim, eu não sei se eu entendi o que você falou. Porque quando você fala, porque se você está sentindo, existe. De alguma forma existe. Então eu não estou entendendo o que você quis dizer. Ela existe, mas ela não existe, não é uma coisa que eu possa lutar contra, entendeu? Não é uma coisa concreta. E aqui ele tornou as coisas muito concretas, assim, tipo, eu preciso trabalhar. Não, eu não preciso trabalhar. Eu escolho trabalhar porque. E aí isso para mim foi sei lá, para mim foi um alívio, na verdade, ler isso e pensar isso. Porque eu falei, meu, eu não tem do que eu ficar reclamando, sabe? Tipo, eu faço isso porque eu escolhi. Aí eu comecei a pensar as razões pelas quais eu faço as coisas. Quando as coisas estão difíceis para mim, eu paro e penso, tá, mas exatamente, tipo, por que que eu escolhi fazer isso? E aí eu comecei a tentar fazer um trabalho de resgatar essas forças invisíveis aí, tipo, que me obrigam a tomar banho todo dia, ou que me obrigam a... E entender essas escolhas e ter essas escolhas conscientes na minha cabeça, na verdade, foi legal, foi bem bacana, assim. Apesar que na hora que eu li eu fiquei meio assim, mas depois é que eu não li o livro inteiro ainda, mas já estou bem adiantada aqui já, porque eu achei muito genial esse livro. Quando eu comecei a ler, eu não consegui parar, assim. Eu lembro de ler algumas coisas na faculdade dele, assim, mas eu não lembro de ter lido o livro inteiro. Eu acho que foi só algumas partes. Então, essa parte eu não lembrava mesmo, assim, que estava nesse contexto da comunicação não violenta. E eu achei muito, muito, muito legal. Até para você conversar com outras pessoas, quando as outras pessoas estão se sentindo mal, assim, você dá essa luz, assim, eu tentei já fazer isso, e eu vi que para algumas pessoas é legal, assim, eu falo, tá, mas por que que você tá fazendo isso? Por que que você escolheu fazer isso? E aí, normalmente as pessoas ficam mais leves, sei lá, porque às vezes a gente vai no meio que no automático, e a gente não sabe, assim, a gente vai meio que na obrigação, não sei explicar a sensação, assim. Eu acho que vocês não devem ter tido essa sensação quando vocês leram essa parte, né? Então, Rê, eu não sei, você tá, para mim, o jeito que você tá falando, tá mostrando um outro ponto de vista, eu tô achando legal, assim, sabe? Mas eu acho que se você como me explicou essa parte, né? Porque como você tem um olhar lúcido sobre as coisas, a realidade é o que ela é. E você não precisa ficar dando murro em ponta de faca. Você só pode fluir
E aí entrar em contato com a sua necessidade e aí se posicionar a partir disso. Não ficar lutando, né? É aquilo que a gente sabe, né? Tipo, o mundo é caos, sempre vai ser caos. E a sua felicidade não depende do mundo não ser caos. Porque a gente tem momentos felizes em 2020, a gente teve momentos felizes em 2020. Então a gente sabe que não tá fora, né? Então eu acho que isso traz uma coisa responsável. Então o que tá ao seu alcance para você fazer? Eu acho que é um olhar. Tá, eu entendi agora, Rê. Entendi. Obrigada. Caiu a ficha. Caiu a ficha. Não sei se vocês escutaram, mas É caiu. um dar o nome Você é uma aos mulher bois, sabe? responsável. É, isso. Essa parte eu grifei quase tudo, assim, foi nesse momento que eu mandei para vocês lá no grupo, porque assim, eu tive, de tarde, eu tive a minha terapia e boa parte dela foi falando, tipo assim, dos meus ter que, sobre minha rotina, como tava, sabe assim, que às vezes eu só queria ficar na minha cama, não fazendo nada e não sei o quê. E aí, quando eu li esse capítulo, essa parte, na verdade, foi tipo, Tofft, Poffit, Poffit. Eu entendi, eu acho que eu entendi, assim, sabe? Mas exatamente de você trazer responsabilidade, né, das suas escolhas, das suas, né? E eu não fiquei aliviada, feliz igual você. Eu dei risada, mas foi para não chorar, assim, sabe? mas mas, me trouxe um pouco de apropriação, sabe, assim, das coisas que eu tô. Então, assim, ai, puxa, tenho que passar o aspirador na casa todos os dias porque a minha cachorra tem alergia. Aí depois de ler isso, não, eu prefiro, é igual você falou, então eu prefiro passar porque eu prefiro que a Mafalda esteja bem, porque ela esteja, sabe assim? Então parece que me trouxe um pouco isso, mas não fiquei muito feliz, não. Mas eu adorei, eu amei, assim, eu grifei todos os pontos que ele... Droga, eu perdi a parte agora, mas aqueles tópicos que ele dá. Mas é muito bonito, é mudar o óculos, né? É um óculos lúcido. Não é aquela positividade barata, né? É tipo, ó, sim, pode ser um saco ter que passar aspirador de pó todo santo dia. Mas, poxa, não é pior a Mafaldinha ruim? Então, você tem que fazer isso. Então faz. Então faz, né? Vai lá e faz. Eu acho que às vezes a gente esquece também porque a gente faz as coisas, não sei, porque a gente tem um sentimento. E aí a gente. Foi isso que me deu um certo alívio, assim. Porque, sei lá, ai, puta, que saco cheio, eu tenho que cozinhar, não aguento mais cozinhar, fazer comida. Aí você para e pensa, tá, mas por que eu tô cozinhando, sabe? Você fala, não, eu tô cozinhando porque eu quero ter uma alimentação saudável, porque eu quero... E aí você vê todos os seus motivos lá atrás que te fizeram escolher e as coisas fazem muito mais sentido do que você só ter incluído na sua cabeça como uma coisa que você tem que fazer. Uma vez eu vi na internet, se tem louça, porque teve comida. Então, olha que bom. Né? É foda isso. Exatamente. Eu achei aqui de novo a parte da lista e eu quase quero imprimir essa lista e colocar na parede, porque, gente, é sensacional, né? Porque quantas vezes você... Porque, gente, assim, quantas vezes... Essa questão, né? Ordens de autoridades, mentir para o cliente porque o chefe mandou fazer isso. Gente, quantas vezes, né? No trabalho, eu não sei... Talvez, não sei se no trabalho de vocês passam por coisas do tipo, mas assim, quantas vezes, né? Assim, você não faz coisas que você não queria porque a empresa pede, né? Porque faz parte do, né? Isso, essa parte. Então, essa parte eu tô com dificuldade de entender dentro desse contexto unicórnio que a gente está falando aqui. Como que a gente vai se responsabilizar nessa parte tosca? Porque eu prefiro fazer, porque eu prefiro manter um emprego, porque eu preciso do dinheiro, porque... tá. Alguma coisa desse tipo? Isso é ruim, né? Eu acho que até nessa parte eu me sentiria um pouco melhor, assim. Porque, tipo, sei lá, se eu tivesse passado por esse contexto, tivesse que mentir pra alguém e tal, que eu não tenho chefe, né, então. Mas se eu tivesse mentido, eu ia chegar em casa.
Eu ia chegar em casa me sentindo horrível, sabe? Tipo, meu, eu tive que mentir pra essa pessoa, eu sou uma pessoa horrível, eu menti. E aí, se eu parar e pensar, tá, mas eu não tive que mentir, tipo, eu escolhi mentir porque eu preciso do dinheiro no fim do mês. Então, eu, sei lá, é uma bosta, né? Se tu ter mentido pra pessoa. É. Mas você, pelo menos, tem essa consciência, sabe? E não sair por aí fazendo as coisas e jogando a culpa nos outros e ter essas escolhas, assim, meio que automáticas, tal, e não pensar sobre isso. Porque acho que a maioria das pessoas meio que vai no automático, né? Então, aí, sei lá, é muito. Eu odeio essa sensação de ir no automático, assim. Eu acho muito ruim. Então, qualquer coisa que consiga me trazer, assim, mais. E eu tenho a impressão que a gente vive muito das nossas vidas no automático, assim, muito mais do que a gente deveria ou gostaria, ou enfim. E aí, essa tática dele aí de, tipo, tomar a responsabilidade por tudo, assim, as coisas das forças ocultas, sei lá, ele não põe o nome aí, né? Tipo, ele tem várias, né? Forças vagas, impessoais, ordens de autoridade, expressão de grupo, tal. Isso daí, meu, você fez porque você quis e é legal você entender por quê. Isso dá uma luz muito grande, assim, nas nossas atitudes e, enfim, eu achei muito bacana. Fala, Tereza. Achei perfeito isso que você falou de sair do automático. E uma coisa que fez sentido para mim quando eu estava lendo, eu não sei se faz para vocês, mas eu pensei também, porque assim, tudo isso que ele foi falando, eu acho que em cada uma delas, em algum momento eu me encaixei. E uma das coisas que eu parei para pensar, que tanto que eu não, de certa forma, não me vitimizei usando esses elementos, entendeu? Tipo, nossa, porque a empresa pede isso, porque não sei o que, sabe? Eu fiquei pensando que tanto que eu não usei isso sem querer, né? Sem ter a intenção, mas enfim. É muito interessante isso. Isso que você falou, né, de se responsabilizar e de sair do automático. Porque mesmo que. Aí não tá, então você faz, por exemplo, isso com. Que agora, gente, é verdade, agora eu entendi de novo. Caiu de novo outra ficha. Mas. Então tá, então aconteceu uma coisa treta que eu não gostei no trabalho. Eu tive que mentir, tive que dar um nó. Eu tô lúcida, não estou no automático e estou sabendo que eu estou falando isso. Então é a hora, se isso me pesa, se isso me dói muito, e se isso vai de encontro com os meus valores, com as minhas verdades, talvez seja a hora de eu rever esse lugar. Se isso estiver me fazendo muito mal e me queimando muito, eu tenho que me responsabilizar e pega o seu banquinho e saia de fininho, porque eu sou responsável por tudo que acontece comigo, né, de bom e de ruim. Isso eu tenho muita dificuldade, tá, gente, assim, de falar essa frase, mas eu entendo que, enfim, né, a gente tem vários níveis, né, e que isso pode ser verdade, mas eu acho isso muito importante, né? Lida, aí agora falando sobre isso, eu lembrei que a gente está falando nas aulas de Vedanta, a gente está pensando, só tem outra coisa, né? Uma coisa mais energética e kármica, e do que você planta, o que você vai colher, e do tanto de coisas que você vai gerando para isso, né? De tudo que te acontece, de alguma forma, você escolheu, você mereceu, seja isso bom ou ruim, né? É mérito seu, né? Enfim, então até mesmo É essas tudo diante das nossas escolhas, né? Escolhas boas geram coisas boas, escolhas ruins geram coisas ruins, né? e rola aprendizado também, né? Porque às vezes não é que necessariamente ruim. Então, por exemplo, às vezes você fez uma escolha ruim, mas você não leva uma banana. Você aprende, e aí você transmuta isso. Sim, total, total. Esse exemplo que a gente está falando do trabalho. Você faz uma coisa errada no seu trabalho, teoricamente. Eu tenho dificuldade, gente, de assumir, de pensar teoricamente, porque foi mandado de cima. Que merda isso. Porque é errado, né? Uma escolha tua tá mentindo, né? Independente de... E também não é errado e certo, né? Essa coisa do errado e certo é muito pesado, né?
Mas é uma escolha nossa, né? Tipo, mentir porque eu quis mentir. Porque se eu não quisesse mentir, eu não teria mentido e teria perdido o emprego e tudo bem, porque é uma verdade minha. Eu não sou mentirosa, eu não vou mentir, né? Então, é basicamente isso, assim. Mas é muito mais fácil tu colocar a carga no outro, com certeza. E no fim, tu até gosta daquela mentirinha pra ir lá ganhar o cliente e no fim do mês ganhar uma comissão maior, entende? Por isso que tem o ditado que todo mundo tem um preço, não é mesmo? Senão não ia ter esse ditado. Eu acho que fica fácil de entender se a gente colocar um exemplo totalmente extremo, totalmente irreal. Mas, por exemplo, seu chefe, o que ele traz aqui, né? O seu chefe pediu para você mentir. Aí, mentir porque o chefe pediu. Mas se seu chefe pede, sei lá, para você bater na sua mãe, você ia fazer? Matar a sua mãe, você ia fazer? Ou você ia se demitir? Ou você ia, né? Então, talvez um exemplo ridículo seja mais fácil para a gente visualizar, né? Tipo... É isso, né? É a nossa verdade e os nossos princípios acima de tudo, né? Entender até onde a gente tem que se corromper por isso. Porque aí começa a gerar outros fatores, né? Culpa, remorso, enfim. E quando a gente acredita na nossa verdade e sabe o porquê que tá fazendo isso, independente de ser uma mentira ou não, tudo fica mais leve, né? Sim, e eu acho que isso é uma ferramenta muito poderosa, assim, também de autoconhecimento, assim, essa parte. Porque você pensa, tá, aí você foi lá e você mentiu. Mas você mentiu por quê? Putz, mas você mentiu porque, cara, você não queria conflito, porque você já tá com muito problema, você já, tipo, já não tá num dia legal. Então, eu acho que isso também ajuda a gente a ter um pouco de... Um pouco não, né? Ajuda a gente a ter uma boa dose de autoconhecimento. Aí a gente tentar investigar os nossos motivos reais para fazer aquilo, sabe? Eu acho que ser adulto, né, gente, é isso o tempo inteiro, a gente negociar o tempo inteiro. Nas nossas relações, a gente vai negociar o tempo inteiro com o chefe, até onde eu vou, no relacionamento íntimo, até onde eu estou disposta para abrir mão disso aqui ou isso aqui para ter a minha necessidade atendida. Então é isso, gente. A gente é adulto, a gente precisa ser responsável. Mas o que a gente queria mesmo era fazer o quê? Birra no mercado, se jogar no chão. Então. Mas aí aqui mais pra frente ele ainda fala um negócio que eu achei bem assim. Que ele fala: nunca conseguimos forçar as pessoas a fazer nada. Ponto. Eu falei, meu Deus. Tipo, é verdade, assim. Aí eu fiz uma viagem pela minha época de adolescente, quando eu queria arrumar quarto. E eu lembrava as coisas que minha mãe fazia. E eu sempre tentava dar um nó, tipo, para não fazer. E aí, enfim. E mesmo assim, muitas vezes eu fazia, sabe? Mesmo sabendo que eu ia levar bronca, que eu ia ficar de castigo, que eu ia, sei lá, o que ia acontecer. Mesmo assim, eu fazia. Então, quando eu li essa frase, assim, eu falei, cara, é verdade. A gente não consegue forçar ninguém a fazer nada. Mas a gente tem a falsa sensação que sim, né? A partir do momento que tu começa a cobrar o outro de uma mudança, de uma transformação, ou que queira que supra uma necessidade de acordo, né, com as nossas necessidades, a gente acha que o outro vai mudar e que a gente tem esse papel, né? De tipo, mostrar para o outro o caminho melhor. Eu fiquei pensando muito nisso, assim. Tipo, vou dar um exemplo da minha vida, vai. A gente tem a padoca lá e a vigilância sanitária foi lá. Então, agora a gente tem umas regras que a gente tem que seguir. E o que a gente vai fazer? Como que eu vou obrigar as pessoas a fazerem aquilo que a vigilância sanitária exige? Porque de verdade eu não consigo forçar eles a fazerem isso. Então eu vou tentar usar essas artimanhas aqui, tipo sei lá, de dar bronca, de punir,
e eu sei que não vai funcionar, na verdade. Então, qual que é o melhor jeito de fazer isso? Fiquei pensando, né? Tipo, beleza, é sentar, explicar, tentar convencer. É muito difícil. Isso eu fiquei bem bolada, assim, de como fazer isso num ambiente de trabalho, assim. Como fazer as pessoas fazerem o que eu quero se eu de verdade não consigo isso. O Rei, eu acho que primeiro você precisa se convencer da importância disso e acreditar. Se você não acreditar, não vai dar para passar para frente. E eu acho que daí, a partir do momento que eu entendo, porque imagina se você pede, se você fala para sua filha que ela tem que arrumar a cama todo dia, ela não arruma a cama todo dia, como que ela vai explicar para alguém que tem que arrumar a cama todo dia? Se ela não acredita que tem que arrumar a cama todo dia, ela não vai conseguir explicar, né, que tem que arrumar a cama. Então, eu acho que nessas coisas, o primeiro ponto é de alguma forma a gente entender e se convencer que sim, que precisa ser feito, se responsabilizar para daí encontrar a melhor forma de comunicar e de passar e expressar a necessidade, né? Mas não no sentido de... Porque não é vertical, né? Porque vertical não vai dar. Então, você entender, se convencer, se responsabilizar e aí partir da sua necessidade, porque, né, no primeiro capítulo ele falava isso, quando a gente parte daí, né, a gente tem chance de ser ouvido. Quando eu já chego com o negócio aqui, né, a chance de dar errado é enorme, né, quando eu só quero bater, né, fácil, né, gente, assim, tranquilo, chuchu. Vocês querem falar alguma coisa? Não? Todo mundo... O cooler tá... É foda. É isso aí, gente. Não sei. Alguém quer mais falar alguma coisa? Tereza, Reli. Só para agradecer mesmo, né, a noite de hoje. Acho que foi um papo bem profundo. Muita coisa para ser trabalhada ao longo aí dos 15 dias. Eu queria que desse para nós lermos juntos, porque daí, na hora que tá lendo, Então, tanta coisa que... nisso? Pode mandar áudio, gente, lá no grupo. Tipo, você teve uma viagem muito louca, manda lá no grupo. Fala, gente, vem aqui, vem aqui comigo, eu tô aqui nessa parte aqui, tô brisando isso aqui. Bora, eu acho que o grupo ele pode também funcionar assim, não só pra gente ressuscitar esse grupo a cada 15 dias. A gente pode Eu acho que sim. Inclusive, o próximo capítulo é um capítulo power, né? Então, eu já tô agoniada com ele. O título dele já é Observar sem avaliar. Pronto. Nossa Senhora. Acho que vai queimar o meu livro. Você vai observar. Então eu fico sempre pensando isso. Eu tô com o meu olho pulando. Eu já até falei com a Liara isso hoje, que meu olho pulou o dia inteiro. Porque eu falo isso, né? Na hora da meditação, eu também penso isso. Observa a sensação e não coloca ela na caixinha de essa sensação é boa, essa sensação é ruim. Não, só observa. Tá bom, entendi. E que daí você vai observar para você encontrar o seu lugar de ação ao invés de reação. Porque, bom, enfim, a gente vai ter que conversar com isso sobre o próximo capítulo. Então, aí esse daí a gente já pode ir antecipando no grupo, porque senão a gente vai precisar de uns 3 dias para discutir esse capítulo inteiro, eu acho. Pode começar. Haja terapia para falar desse livro, hein? Gente, eu não tô fazendo mais terapia, tá? Vocês precisam me ajudar. A gente tem que ser os anjos empáticos uns das outras no grupo. Bom, então é isso, né? Agora a gente dá uma respirada aguardando as cenas do próximo capítulo, literalmente. Não é isso? Sim. Sim, beijo, meninas. Gratidão pela noite. Então tá bom, Meninas, Valeu, obrigada. Obrigada, Tereza. Obrigada, meninas. Adorei, viu? Linda.
Muito bom. Um beijo, Rê, um beijo. Beijo, gente.